E aí, pessoal, boa noite, boa tarde. Deixa eu só colocar aqui o título, o tema da nossa live, que é Administração e tomada de decisão na crise. Esse é o tema que a gente vai falar hoje. Opa. Deixa eu ver aqui só como fixar. Pessoal, boa noite, boa tarde. Hoje a gente vai falar de administração e tomada de decisão na crise. Quem vai amparar a live junto comigo é o André Felipe. Deixa eu ver se ele já entrou aqui. Já está aqui. O áudio tá bom aí para vocês? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Como que tá aí? E aí, André? Fala, Felipe. Beleza contigo? Tudo certo, cara. Vamos quase Beleza. Charás, então? Quase Charás. O pessoal te chama de André ou de Felipe? Ou de André, de André. De André? Ah, então somos quase Chará mesmo. E aí, meu velho, como é que tá? Beleza, e contigo, cara? Correria, tudo né? Certinho. Apesar de estar tudo parado, a gente está trabalhando, né? Não para. Tu é de São Paulo? Eu sou de São Paulo, cara. Eu sou da Paulo? região do Ipiranga, zona sul aqui de São Paulo. É onde fica a empresa, na verdade. Tá tudo parado aí, né? Cara, aqui tá parado. Tá por... É uma das coisas que a gente vai falar bastante, assim, né? Porque, querendo ou não, a minha empresa, eu fiz algumas pesquisas no Além do CNPJ sobre a queda que os empresários que acompanham a página tiveram de faturamento. E, cara, por incrível que pareça, a minha empresa, pelo jeito, está com uma queda acentuada da média, assim, maior do que a média. Então, é legal falar sobre o gerenciamento de crise, porque a minha empresa em específico foi bastante afetada. Né? Talvez o produto que eu trabalho... Tu trabalha com vidro, né? Com vidro, cara. Na verdade, a gente tem um pool de empresas que trabalham desde vidro para arquitetura, construção civil e tudo mais. E apesar das construções, né, da construção civil em si não ter parado, muito projeto foi adiado. A gente tinha obras grandes fechadas que foram adiadas, que não tem tempo para voltar. Então, infelizmente, algumas coisas continuaram, mas muitas coisas que estavam acontecendo assim acabaram sendo deixadas de lado. E acontece, faz parte. Tranquilo, a gente não pode desanimar com tudo isso. Não. Cara, acho que para a gente começar, é legal a gente dar uma apresentada aqui. Eu ia te chamar de Felipe, né? André, o que você faz? Como que é o teu gerenciamento, tua vida aí marqueteira, que você é um cara que é bem ligado ao marketing. Dá uma explanada do qual é o teu know-how, assim, o que você faz bastante aí. Legal. Bom, me apresentando, meu nome é André Felipe Amorim, quem está chegando agora. Eu sou diretor comercial e também diretor de marketing aqui da Hello Ponto. A gente trabalha com sistema de controle de acesso e sistema de relógio de ponto, né? A empresa, ela é do meu pai, então o empreendedor de verdade é o meu pai, né? Eu trabalho aqui desde que me conheço por gente, nasci aqui dentro e trabalhei a vida inteira aqui com ele. Legal. Tive poucas experiências fora, mas o meu foco sempre foi negócio da família, sempre foi trabalhar junto com ele aqui. E fazer o negócio crescer, né? Exato. A gente sempre foi, ele sempre passou isso, essa coisa do empreendedorismo sempre foi muito forte assim em casa, né? Então fui criado já com isso desde pequeno, assim. E paralelamente a isso, sempre tive outros negócios, sempre fui um cara que empreendi de certa forma também em outras áreas, já tive na área da música, já tive na área da publicidade física mesmo, e há uns 2 anos eu tenho trabalhado com consultoria de marketing, principalmente para negócios locais e agora expandindo um pouco mais para a questão do marketing digital, né? Para a questão de lançamentos e infoproduto, essa coisa toda. O marketing, para mim, surgiu mesmo como uma necessidade aqui da empresa, né? Você sabe, como uma empresa local, uma empresa de pequeno porte, normalmente a pessoa que é o proprietário ou que é o filho do proprietário acaba acumulando diversas funções, né? Então, ele acaba digitalizando a empresa, né? Trazendo a empresa... Exato. Então eu fui desde técnico aqui até vendedor de porta e agora eu estou dirigindo a área comercial. E essa questão do marketing para a gente surgiu na última crise que a gente enfrentou, que foi ali em 2014, na época da eleição, na época que começaram aquelas manifestações todas, né?
Então, no caso, a primeira eleição lá que foi lá, Dilma e Aécio, né? 2014 ali. E aí começou já aquela briga toda de PT e PSDB, não sei o quê, direita e esquerda, blá, blá, blá. E nisso ali, naquele ano, a gente teve uma queda de rendimento muito boa não, né? Muito grande. Muito grande. Por conta dessa incerteza, né? A gente, aqui, como a gente trabalha prestando serviço para outras empresas, né? Tudo que acontece no comércio, em geral, afeta diretamente a gente, né? Apesar da diversificação de clientes da gente ajudar, também, qualquer coisa que acontece afeta também, né? Então, naquele ano ali, de 2014, a gente começou a fazer investimentos em marketing para pensar assim, nosso pensamento sempre foi, cara, não vamos baixar a cabeça, vamos levantar a cabeça, vamos investir, vamos pensar adiante e essa crise vai passar e a gente vai largar na frente, né? Só que a gente não tinha muita experiência, muito know-how de marketing mesmo, né? Então, acabamos procurando agências de marketing, acabamos procurando consultores de marketing externo e gastamos dinheiro de maneira errada, vamos dizer assim, bem sinceramente, né? Investimos em plataformas de e-commerce sem saber se essa era a melhor solução para a gente na época. Aquela coisa, assim, tentando encontrar os caminhos, acabamos gastando demais. E isso meio que agravou o problema. E aí foi aí que eu decidi que, cara, eu não vou mais investir nada de marketing com terceiro. Eu vou abraçar isso daí, vou começar a estudar e vou começar a tomar para mim esse gerenciamento do marketing, né? E foi ali que eu comecei a estudar muito essa parte aí. Eu sempre fui um cara mais do vendas mesmo, mas abracei essa questão do marketing e desde então venho fazendo. Hoje a gente terceiriza algumas coisas, né? Mas eu acho que foi muito importante, eu acho que principalmente nessa hora já fica aí um primeiro conselho para quem tem empresa. Cara, se tu puder ter pelo menos conhecimento das coisas para poder tomar as decisões, tomar as estratégias, é ideal, porque tu confiar somente na palavra de um consultor, Não somente funciona. na palavra de uma agência, não funciona. Exato. Cara, legal esse gancho que você puxou, porque assim, quando a gente fala de administração e tomada de decisão na crise, é um negócio muito complexo, muito amplo, né? A gente está falando de uma coisa que permeia por todos os setores. E a gente tem recebido aí, na página, a gente tem recebido muitas dúvidas de pessoas até, de certo ponto, desesperadas com o que está acontecendo. Primeiro, o desespero acontece por descontrole, às vezes, emocional, porque muitas vezes não é uma onda tão gigante. Eu vi até um vídeo que você fez antes dessa live, que eu gostei bastante, que você falou sobre o pessimista demais e o otimista demais, né? Faz todo sentido, aquilo lá é a realidade pura e verdadeira. O otimista bobo, né? O otimista bobo é o cara que fala, não, isso não é nada, não vai acontecer nada, não vai ter problema e tudo mais. Cara, isso é mentira, porque a gente não sabe. Pode ser até uma verdade absoluta no futuro, só que no momento que estamos não tem como saber como vai ser daqui a pouco. Então, pensando em crise, André, toda hora eu vou falar Felipe porque é o nome mais próximo da minha realidade, né, André Felipe. Tá na tua cabeça? Então, André, cara, quando a gente vai falar de crise, acho que é legal a gente colocar esse assunto dessa live em algumas caixinhas, que é falar, primeiro, como a gente gerencia e administra a situação que nós estamos vivendo dessa crise toda, primeiro com pessoas. Aí depois, que tal a gente falar de financeiro e depois de marketing? Eu acho que são 3 caixas que, se a gente falar de pessoas, financeiro e marketing, já são os pilares fundamentais. Claro que o comercial está atrelado no marketing, a gente vai pôr na mesma caixinha. Então, se a gente falar de pessoas, que é o ativo mais precioso da empresa. Perfeito. Financeiro, que é o fôlego, que é o que, senão, ninguém sobrevive. E depois finalizar falando dessa parte aí de marketing e comercial, cara, eu acho que é o tripé fundamental para uma empresa. Show de bola. Show de bola. Cara, falando de pessoas, como que está sendo o gerenciamento aí da tua empresa com pessoas? Fala um pouquinho da sua e depois eu falo da minha. Show. E alguns insights, claro. Claro, vamos mandar. Assim, aqui em Santa Catarina, eu sou de Santa Catarina, né, Blumenau, a gente não está tendo ainda um grande pico de casos, né? Assim que começou essa notícia do coronavírus e começou a aparecer os primeiros casos em São Paulo e tal, o governo mandou fechar tudo, né? Avisou que ia mandar fechar tudo, primeiramente, depois fechou.
não questionando a decisão em si, mas eu acredito que tenha sido um pouco precipitado, porque não tinha motivo aqui para isso ainda. Mas, enfim, não estamos aqui para discutir política, né? Exato. E aí, o que aconteceu? A gente, antes mesmo de ser obrigado a fechar, a gente fechou. Ali foi no dia 18 de março, mais ou menos. A gente mandou o pessoal para casa. Claro que a gente já tinha uma operação que ao longo de tempo veio sendo trabalhada para ser feita totalmente remota. Então, por mais que eles atendiam aqui, os nossos clientes são atendidos remotamente, né? Então, nossos técnicos, cada um foi para sua casa e começou a atender remotamente, tranquilamente. Né? Então, assim, a operação em si não mudou. Claro que dá muito mais transtorno, né? Porque o que acontece? O gerenciamento essa questão tudo, né? de gerenciar eles, né? A gente trabalha com controle de ponto e também controle de ponto remoto. Então, isso já foi um facilitador também, porque a gente já tinha as ferramentas dentro de casa. Acabou sendo até uma oportunidade, né? Para a gente foi uma oportunidade, de certa forma. Assim, acabamos fechando bastante contrato ali nessa questão de home office, né? Legal. Mas o que acontece? Essa questão de gerenciar as pessoas em casa é muito complicada, né? Porque em casa a pessoa tem mulher, tem filho, tem gente correndo para lá pra cá. Cachorro. Eu mesmo tenho um filho pequeno em casa. Então, assim, o que acontecia? É difícil tu se comunicar rapidamente com a pessoa, porque às vezes tu tá com um cliente no telefone, tu precisa de uma resposta técnica. Aí tu manda no WhatsApp e o cara não consegue responder na hora, porque ele está falando com outro cliente. A dinâmica é muito difícil, assim, né? Mas, assim, falando mais da questão de tomada de decisão, o que a gente fez? A gente, no dia 18, mandou o pessoal para casa, né? Aguardamos uma semana ali, uma semana e meia, que foi o que o governo decretou que deveria ser fechado. E depois alguns comércios começaram a poder abrir. No momento que a gente começou a poder abrir, sentamos junto, eu e meu pai, decidimos, não, vamos voltar lá para dentro, porque a gente precisa ter as pessoas próximas. Porque daí a gente consegue manter o ânimo em alta, né? E, assim, uma coisa que eu acho fundamental e que eu não estou vendo em algumas empresas aí é a questão da liderança. Se tu coloca o teu funcionário para voltar a trabalhar, cara, tu tem que ser o primeiro a estar lá na empresa e voltar a trabalhar também. Sim. Né? Tem muita empresa que está abrindo, botando o pessoal para trabalhar e o dono está em casa. Entendeu? Sim. Eu tô com medo e tal. Cara, não, tu tem que estar ali, tu tem que estar junto. Né? Se tu tá mandando os caras, de certa forma, correr um risco, tu tem que estar ali, tem que estar junto. Senão você está se protegendo do corona enquanto o cara está lá se expondo. Exato. Não funciona, né? E aí a gente fez uma reunião, conversou com todo mundo, passou a nossa perspectiva do que a gente achava que estava sendo essa questão de como que ia andar. É claro que a gente não é especialista, mas a gente tem que pelo menos meter um ânimo no pessoal, né? E passamos também já um feedback para eles de como que estavam as finanças da empresa, garantir que ninguém ia ser demitido, garantir que ninguém ia ter redução de salário, pelo menos durante 2 meses, até segunda ordem, porque a gente já estava preparado com caixa. Então, assim, deixar o funcionário tranquilo de que ele não vai perder o emprego dele, de que não vai acontecer uma falência da empresa, para que ele possa focar no trabalho dele. No trabalho, exato. É o principal. Cara, puxando esse gancho, eu acho que é uma coisa fundamental isso que você fez e que eu também fiz aqui, que é o seguinte: muitas empresas acabam, pelo menos aqui na nossa filosofia de negócio, a gente tem uma administração bem aberta. A gente fala de números, quanto faturamos e tudo mais, isso é aberto. Claro que isso é uma controvérsia gigante quando entra em discussão, mas no nosso caso funciona muito bem, desde sempre. Desde que eu comecei foi assim, já fui muito questionado, já pensei muito se mantinha aberto ou fechava a questão de faturamento para todo mundo, mas sempre mantivemos aberto, sempre funcionou muito bem. E aí, eu vejo muita empresa, e cara, prestadores de serviços até, inclusive que prestam serviço para mim, vem os funcionários deles aqui, e aí eles falam, e aí, como tá aqui? O funcionário da empresa falando comigo. Aí eu explico, dou um panorama, eu falei lá, não sei. Mas como assim você não sabe? O pessoal não falou com vocês? Não comentou nada. E o cara tá morrendo de medo, o cara tá inseguro, não sabe o que ele faz, ele não sabe se ele foca no trabalho. De certa forma é péssimo para a imagem da empresa, porque eu sou um cliente que estou vendo como a empresa está lidando com aquela pessoa. Às vezes o cara já está pensando em outra forma de renda, outro emprego, o cara está com medo de perder. O cara está desesperado. Por quê? Porque ele está escutando o que está acontecendo na mídia, ele está vendo e está sentindo um movimento estranho na empresa dele, ele viu que o movimento caiu,
E a empresa não deu nenhum feedback para ele, no sentido, putz, vamos passar por essa, você está garantido, ou não está, ou sei lá o quê. Não passou feedback. Aqui, o que a gente fez? Logo no começo, a minha equipe não estava dando muita moral para o Corona ainda, principalmente como eu trabalho com mão de obra, eu tenho bastante gente de fábrica que, eu estava simplesmente ignorando, fingindo que não ia conseguir. Eu precisei conscientizá-los primeiro, falando que era realmente uma questão séria, pública e tudo mais. Tanto é que eu percebia que até no começo de tudo isso ainda eles estavam saindo, indo para barzinho, eu via isso nas redes sociais e comecei a alertar de forma mais contundente. E comecei a fazer contas, obviamente. E foi uma coisa que eu fiz, eu e minha sócia sentamos e começamos a preparar o pior cenário. Então, o que eu fiz? Eu comecei a analisar em todos os sentidos da parte de pessoas como contingências. Então, claro que pensando em pessoas, eu analisei redução de jornada, redução de remuneração, demissão, analisei todos os cenários, inclusive os funcionários que eu tinha, qual é o tempo de casa, qual é o passivo que esse funcionário tem numa possível rescisão. Comecei a analisar todos esses fatores justamente para primeiro planejar os fatores e depois isso vai desencadear questões financeiras, que aí depois a gente foi planejar o financeiro. Então o que a gente fez? A gente entrou no incentivo do governo da MP 936, que foi aquela incentivo que você reduz a jornada e salário e o governo reitera a parte do salário das pessoas, complemento. A gente fez isso. Porém, quando você entra nesse incentivo, você obrigatoriamente, do momento que eles pagam, você tem que ficar 1 mês garantindo que não haverá demissão. Então, a gente fez isso e garantimos que não vai ter demissão até o começo de junho. Porém, as coisas parecem que estão começando a aquecer de forma muito lenta, muito tímida, e acredito que a gente vai conseguir passar por essa sem nenhuma demissão. E por 1 mês só trabalhando com esse incentivo do governo. Que foi eu achei muito boa essa ideia, esse incentivo aí. E, cara, foi uma necessidade assim. Olhando a parte financeira, eu tinha capacidade de pagar o salário de todo mundo. Só que eu não sabia até onde essa crise ia. Eu não sabia como iam reagir os meus clientes que estavam com boletos no mercado para me pagarem, como eles iam reagir. Eu não sei como está o fluxo de caixa deles. Eu não sei se esse dinheiro que está no meu fluxo de caixa como recebível é realmente um recebível. Se vai entrar, né? Se vai entrar. Hoje em dia você está em si. Nenhum planejamento é sustentável. Todo planejamento num momento como esse é em areia movediça, totalmente instável. E não tem o que fazer, né? Se o cara não consegue pagar, não vai pagar e pronto, né? E pronto. E como aconteceu. Então, o que eu fiz? Comecei já a analisar essa questão de pessoal, trazendo essas pessoas e essas atitudes que eu tomaria com a equipe para o lado financeiro. E aí tomei algumas decisões, não vou demitir, vai fazer isso, 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 e comuniquei a equipe inteira. Então, como todo mundo estava de home office, o que a gente fez? A gente grava alguns vídeos aqui e dispara para o pessoal. É tipo um comunicado em vídeo, eu acho que em vídeo é melhor do que texto, porque você está falando, você está demonstrando a tua mensagem de uma maneira muito mais ampla, e tem funcionado bem, cara. Então, acho que o segredo principal de gerenciamento de crise com pessoas é tratá-los como pessoa, né, André? Tratá-los como número é o pior possível, cara. Eu achei legal um negócio que tu falou, que é um negócio que eu bato na tecla para todos os meus amigos que têm empresa, todo mundo que eu conheço que tem empresa. Até mesmo quem não tem empresa, quem tem o seu negócio individual, né? Quem tem o seu negócio próprio, quem trabalha de autônomo, enfim. Cara, estime o problema o maior possível. Isso não quer dizer que tu vai ficar paralisado, desesperado. Não, mas vamos imaginar, no pior cenário possível, o que vai acontecer? Então eu vou pegar aqui meu caderno e vou anotar. Se acontecer isso, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, estou pronto para isso, aguento até tanto. Exato. Se o meu faturamento ficar negativo pelos próximos meses, quanto tempo que eu aguento, quantos meses que eu vou aguentar, tem que saber isso. E de certa forma também passar para os funcionários também, para que eles também saibam, para que eles estejam cientes de que falar a realidade. Tá. Falar a realidade. A gente é aquele negócio, né? O discurso. Começamos com boas notícias, falamos das más notícias, encerramos com uma mensagem de esperança, que é a realidade. Né? Então, porque também se você encerra com uma forma muito pessimista, quando você traz a realidade à tona, que é a realidade pior cenário, que são as projeções que você faz, é um clima pesado. Então você tem que encerrar com uma mensagem de esperança e tudo mais, que não é simplesmente um discurso motivacional, é realmente o que você acredita.
Então, o que a gente falou? Gente, até, se eu não me engano, foi essa mensagem nós disparamos há 2, 3 semanas atrás e falamos, até dia 6 de junho está todo mundo garantido. 6 de junho foi uma data que nós chegamos. Depois do dia 6 de junho, não estou falando que vai acontecer demissões, porém, se for acontecer, tudo depende de como o momento vai estar, qual vai ser o momento que nós estaremos, mas se for acontecer, não vai ser simplesmente uma mensagem jogada aqui de, tal pessoa está demitida. Não, a gente vai conversar individualmente com as pessoas, se tiver que conversar, porque também eles precisam ver que o cenário não é simples. A gravidade do acontecimento todo precisa ser mostrada. E nós falamos, então, e se por acaso acontecer, assim que tudo isso acabar e as coisas voltarem ao normal, a gente vai buscar recontratar. Então a gente mostrou a realidade, mas no final falando, acreditamos sair dessa, às vezes até mais fortes do que nós entramos. Exato. Tu projetar uma realidade negativa, mas já também botar na cabeça deles que a gente pode vencer aquilo e pode sair mais forte. E pode, Em relação ao afastamento, né? Uma coisa que a gente conversou primeiramente aqui, se caso for necessário fazer, o que no nosso caso ainda não tem nenhuma necessidade, porque o faturamento caiu, não chegou a 10% de queda, então... Caramba, que show! Não tá tão ruim, não tá tão ruim, assim... Cara, o meu caiu 85%. Putz, pesado, é pesado. Como eu falei, Blumenau ainda não sentiu a pancada, tá entendendo? Santa Catarina não sentiu a pancada ainda, teve 40 e poucas mortes até então, aqui. Então, o que acontece? Até isso eu acho um erro também, porque o governo estadual está seguindo meio que um padrão nacional que é ditado por São Paulo, de certa forma, porque é o polo do Brasil. Né? Então, assim, fechou na hora que São Paulo fechou, abriu na hora que São Paulo abriu. Isso é uma coisa que é complicado, porque o nosso pico aqui ainda não aconteceu. Então, as empresas voltaram agora e daqui a pouco pode haver um pico real, de verdade, aqui, e aí todo mundo tem que trancar de novo. Então, assim, eu tô confiante que a coisa, o pior já passou, mas também tô imaginando que pode acontecer ainda Exato, uma as pessoas até falam sobre a segunda onda do corona. Segunda onda, que ninguém sabe se realmente vai ser forte o suficiente ou não. Tem gente que fala que vai ser uma onda muito mais amena, que o nível de transmissão para quem já foi infectado e se infectar de novo é menor. Mas tudo isso a gente sabe, né? Acompanhando desde sempre, né? A gente não... Mesmo cientistas, a maioria não sabe também, então é uma coisa muito erram toda hora. Então não dá para ficar o que eu acho que é uma tomada de decisão bacana nessa hora, e que se a gente vê que as coisas começarem a arrumar para isso, a gente vai fazer, tu já se antecipar e fazer essa redução de carga horária para conseguir manter o caixa da empresa saudável, porque a gente não sabe como vai ser o pós-crise também, né? O pós-corona, a crise econômica e tudo mais. Não sabe então, se assim, vai é bom se rápido. prevenir. Não adianta assim o cara, eu tenho caixa para aguentar 3 meses. Então talvez se tu fizer uma redução, tu aguente 6. É melhor. Exatamente. Já fica um pouco mais. Esse é o lado bom de você prever o pior. Exato. E aí, não aconteceu. Tu tava falando que ia acabar o mundo e não deu nada. Tá bom, ótimo. Show de bola. Exatamente. Né? Acaba sendo uma boa notícia. No pior dos casos, se eu tiver errado, ótimo. Perfeito. É melhor do que eu estar errado e for pego desprevenido. Exato. Cara, fazendo essa transição para o financeiro, que a gente já fez essa transição, mas começando a falar de forma mais contundente, cara, só para você ter uma ideia, quando eu comecei a fazer o planejamento, que foi exatamente o que nós estamos falando, sobre prever o pior, foi o que nós fizemos. Só para você ter ideia, eu peguei todos os meus recebíveis, a gente trabalha, uma das minhas empresas, todas elas, assim, eu tenho 6 CNPJs, 5 deles trabalham com vidro. E um deles é uma startup que a gente investe e tudo mais. Essas empresas de vidro, elas trabalham com focos diferentes. Cada uma tem um foco diferente. Então, apesar de a gente ter produtos de matéria-prima similares, são produtos e focos totalmente diferentes. Então, um deles, que é um dos faturamentos maiores do grupo, eu trabalho com B2B, bastante B2B, um pouquinho de B2C nesse mercado, e é uma das empresas que mais faturam. Porém, o meu ticket médio é baixo. O meu ticket médio é uma média de R$2.000. Então, eu posso considerar quase que um varejo, digamos assim. Então, pensa que esses clientes que compram pra caramba, tudo em ticket médio baixo, eu tenho um movimento financeiro no meu fluxo de caixa com muito lançamento. Então, o que eu comecei a fazer? Comecei a pegar os lançamentos semana a semana
E comecei a pegar todos aqueles recebíveis e na sexta-feira, o André, eu pegava tudo que eu tinha para receber. Digamos que na semana de segunda a sexta eu tinha 100 mil para receber. Um exemplo. Eu pegava todos aqueles recebíveis e na sexta-feira eu lançava uma provisão de inadimplência de 60% do valor. Resumindo, se esse 100 mil não aconteceu, ou acontecer só 40%, porque 60% me atrasou, eu não vou descompensar o meu fluxo de caixa. Então, não cai cheque especial? Exatamente. Todo o planejamento que a gente fez foi considerando 60% de inadimplência. O que não chegou a esse número, eu tive uma inadimplência alta, teve semanas que eu tive aí 30 e poucos, o pico acho que foi 35, 40% de inadimplência, mas eu provisionei 60%. Ah, mas você também provisionou muito de inadimplência. Não perdesse nada com isso. Eu prefiro ter provisionado 60% e no resultado ser 35%, porque aí eu simplesmente coloco esse dinheiro no caixa, excluo a provisão e sigo a vida, com dinheiro maior do que eu pensei que teria, do que colocar 30% e ter uma surpresa ao 60% do público não me pagar. Então a gente começou a fazer todas essas provisões. E uma das coisas que me trouxe tranquilidade, que eu tenho visto que muita empresa aí está desesperada porque nunca pensou nisso, é reserva de emergência. O pessoal não faz reserva de emergência, não está preocupado com nada nem disso. Pessoal, né? Nem reserva pessoal de emergência. Pai de família que não tem reserva de emergência pessoal, cara. Isso é... E é uma loucura. Foi de louco. É uma loucura. Foi de louco. Uma coisa que eu falo bastante, eu e minha sócia, a gente criou um índice aqui, uma reserva, chama SDM. E é verdade, a gente chama de SDM. Já entendi. Né? A gente não criou isso porque eu escutei isso de algum lugar. Só que eu não sei quem que me trouxe esse insight algum dia. Então a ideia não é minha, mas eu abracei. É o Se Der Merda. E é real. A gente fala, como que a gente fala assim no meio da empresa, fala assim, o SDM de tal empresa tá quanto? Tal. A gente fala como se fosse um índice real, mas só que é o Se Der Merda. Então, só para você ter ideia, André, como que a gente faz? Numa palestra que eu assisti do Carlos Wizard, que fundou a Wizard, ele falou que parte do enriquecimento dele foi que ele enriquecia na fonte. Então, tudo que ele faturava, ele pegava, antes de sair gastando e o que sobrar ele guardava, ele já colocava uma retenção na fonte e depois cumpria todos os objetivos, que às vezes ainda até fazia sobrar e essa sobra ele usava. Mas ele já tinha garantido dele na fonte. Então, o que nós fizemos? Nós criamos vários fundos nas empresas, que parte do faturamento já é automaticamente dedicado a um fundo. É quase como se fosse um imposto próprio. E esse imposto próprio vai criando SDMs. Então, meu primeiro SDM, que nem chega a ser um SDM, é que todas as minhas empresas precisam ter 60 dias de fluxo de caixa. No caixa, no dinheiro lá na conta corrente, 60 dias. Depois disso, qualquer dinheiro que sobra, qualquer saldo que passa dos 60 dias, o que eu faço? Eu migro, eu sangro. Então, se eu estou com 75 dias, eu vou ver quanto que representa esses 15 a mais de dinheiro e sangro esse dinheiro, faço a sangria da empresa para o meu fundo. Então, esse meu fundo, além de reter na fonte, tudo que passar dos 60 dias de fluxo, ele também puxa. E esse fundo vai enchendo. Esse fundo, ele tem todo o meu passivo trabalhista. Do funcionário que entra, primeiro dia de trabalho dele aqui, quando eu pago o fundo de garantia dele, eu já seguro 50% para esse fundo. Resumindo, eu já tenho guardado tudo armado, 100% do meu passivo trabalhista. Se eu quiser demitir todo mundo amanhã, que não vai acontecer, mas se eu precisasse, eu tenho esse dinheiro guardado. E rendendo. Acho que tua empresa é 0,0000001% das empresas do Brasil, né? Ninguém faz isso. Cara, eu não tenho preocupação nenhuma. Pode ser um cara que tenha 10 anos comigo aqui. Se ele pisar na bola e precisar demitir, o fundo de garantia dele não vai me pedir. Agora eu me interessei nessa prática aí, nessa ideia, principalmente da questão de reter na fonte e todo esse fluxo aí. Cara, eu achei muito interessante isso aí. E aí esse teu fundão, digamos assim, tu chega a aplicar ele, como é que faz? Cara, esse fundo, então, aí ele vai trazendo grana. Todo o dinheiro vai entrando nele. Esse fundo ele precisa ter todo o meu passivo trabalhista. Aí todo ano eu faço um mini fundo do 13º, um terço de férias, possibilidades de dissídio e tudo mais também estão nele. E aí, 6 meses de fluxo de caixa. Então, o que acontece? Eu tenho já os dois no fluxo de caixa rodando, eu tenho todos os meus passivos guardados e eu tenho 6 meses de fluxo de caixa nesse fundo. Somente o que ultrapassa esse período é o que eu saco como dividendos pessoal. Então, tudo que está no fundo, no SDM,
é uma reserva de emergência. Eu não eu não deixo ele parado, eu deixo ele aplicado, mas renda fixa rendendo nada com a taxa de hoje. Aí, eu sou um cara muito arrojado financeiramente, assim, todo o meu dinheiro aplicado é tudo em renda variável. Só que, por que eu tenho essa segurança? Porque minha empresa tem 2 meses, eu tenho um fundo com 6 meses, eu tenho dinheiro guardado para fechar a empresa a hora que eu quiser, sem nenhuma dívida, e somente o que sobra, aí eu vou para a renda variável, porque eu já estou garantido, calçado várias vezes com essas SDMs que eu criei. Então, o que acontece hoje na crise? Eu estou tranquilo, cara. Eu estou tranquilo. Se amanhã depois eu resolver fechar a empresa porque acabou o mundo, eu vou fechar a empresa sem nenhum centavo de dívida e vou sair com o meu dinheiro na pessoa física do mesmo jeito. Ninguém pensa nisso, né, André? Então acho que é legal a gente trazer essa consciência pro pessoal, cara. A gente tem também essa reserva, no nosso caso é um CNPJ só, e o nosso fluxo de reserva não é tão complexo assim, né? É uma coisa um pouco mais simples mesmo, né? O dinheiro que sobra do caixa é pago os salários, é pago a nossa parte, a nossa participação, e tudo que sobra vai sempre sendo acumulado indefinidamente. Né? Vocês sacam o Prolabore? Sim, a gente pega Prolabore, salário fixo. Não pega porcentagem nem nada. É salário e é aquela coisa, né? Eu tenho o meu Prolabore que é o suficiente para sobreviver só. A medida da realidade é tudo empresa, pessoal, que é outra coisa também que a maioria do Brasil não faz. Né? Empresa é meu bolso e é isso aí, né? Essa questão da empresa também está bem garantida. Isso também me passa uma tranquilidade maior. A minha não chego a 100% renda variável. Eu tenho 50-50 hoje, né? Porque eu não sei se tu tem filho pequeno, mas eu tenho um filho pequeno, minha mulher tá vindo com outro filho aí, então assim, a gente tem criança, é sempre bom ter porque tu nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa, né? Se vai ficar doente, se vai ficar um parto, alguma coisa assim. Eu tenho aproveitado a minha vida de casado, mas ainda sem filhos, para justamente alavancar. Mas depois, com certeza, eu vou dar uma mudada nas projeções. Assim, claro. Então hoje é aquela estratégia, não sei se tu... A estratégia do Thiago Nigro, assim, que ele faz, basicamente, né? Metade renda fixa e metade em renda variável. Quando a renda variável valorizou 15%, eu pego um pouquinho dessa variável, meto na fixa. Quando a variável caiu, eu pego um pouquinho dessa fixa, meto na variável. Porque daí eu estou sempre fazendo um edge disso aí, balanceando, comprando na baixa e vendendo na alta. Né? É basicamente isso. Agora, a empresa, assim, o caixa da empresa, ele fica também CDB, liquidez diária, no mais basicão que tiver ali, e sem erro. Como que vocês definem para fazer saque de dividendos? Então, você tem lá seu Prolabore, você e teu pai sacam o salário de vocês. Aqui também a gente tem isso. Eu tenho o meu salário, que é o meu custo de vida, ele é baixo. Sempre foi e continua sendo. É uma estratégia que eu sigo na pessoa física. Também. Eu mantenho uma reserva de entretenimento, que a gente chama assim, que é para jantar, comer fora, essas coisas. Eu tenho minha reserva de entretenimento, porque tem muita gente que vai planejar a vida pessoal e não coloca nem um centavo para nada, e aí não consegue cumprir. Então eu tenho uma verba de entretenimento que eu uso para essas coisas, e minha vida pessoal é muito regradinha, com custo de vida muito baixo. Apesar de eu ser uma pessoa que, dentro dessa verba de entretenimento, sou um cara bem consumista, gosto de comer fora, ir em bons restaurantes e tudo mais, é sempre dentro desse meu budget. E tudo isso está dentro do meu Prolabore. Nada, o meu Prolabore, eu não tiro nem um centavo da empresa, além do que eu tiro do Prolabore. É a mesma coisa. E como que você define quando tira dividendo? A gente não tira dividendos. Tudo que sobra é reaplicado na empresa, ou é mantido em caixa, ou é comprado em patrimônio que fica no nome da empresa. Né? Patrimônio, então, seja imóvel. Vocês estão reinvestindo sempre esse saldo de lucro, estão colocando na empresa? Tudo. Sempre foi assim, na verdade. Né? Meu pai sempre teve gosto de comprar imóveis e coisas assim. Então, tudo que sobra de dinheiro, quando tem uma grande sobra, é investido em uma construção, alguma coisa desse tipo. Legal, é investido em patrimônio, que é patrimônio não deixa de ser patrimônio da empresa, né? Como é uma empresa familiar, são vocês, são vocês, mas vai sempre ele já teve um sócio que não era da família, né? Aconteceu uma história triste aí de trapaça, mas também não vem ao caso aí. Hoje é tudo dentro da família, já há uns 15 anos é tudo dentro da família. Então, não tem erro, né? Eu sou filho único também, então... Então tá tudo calçado. Em casa, né?
O que é meu é dele, o que é dele é meu, tá tudo certo. Exato. A gente se entende bem, assim, a gente já brigou muito, mas a gente se entende bem nessa questão financeira. Uma coisa Agora, desculpa. Pode falar. Conclui. Não, conclui. Uma coisa que vocês fazem, que pouca gente faz, é isso, é ter essa consciência de que o seu prolabore é o suficiente para você ter sua vida e tudo mais. Viver com 50% do que tu poderia viver. Poderia viver, ter reserva de emergência é impossível. Também na pessoa física. Sim. Ter reserva de emergência. E uma coisa que é legal que você falou, que fez bastante sentido e pouca gente aplica, cara, é essa consciência de que quem precisa enriquecer é a empresa. As pessoas querem inverter a ordem. As pessoas querem primeiro enriquecer. Quando a pessoa vê que a empresa está dando grana, a primeira coisa que ela quer fazer é trocar de carro. Uhum. Pelo amor de Deus, cara. Eu tenho possibilidade de comprar um carrão há 3, 4, 5 anos. Entendeu? E, tipo, eu ando com um carro bom, mas não é um... Então, sabe, as pessoas, tem gente comprando a BMW do ano, faturando 50 vezes menos que eu faturo. A pessoa estava invertendo a ordem. Sim. Cheio. E, cara, se você seca a fonte, ferrou, porque a fonte é o que te garante todo aquele seu sustento todo mês. Meu pai sempre falou, desde pequeno, assim, a gente já passou por várias crises, já passou 2008, já passou início do governo do Lula, enfim, já passou vários momentos difíceis na empresa, já passou uma trapaça de mais de R$1 milhão. E dessa questão do sócio. E o que acontece? Sempre que acontecia esse tipo de problema, o nosso nível de vida ia automaticamente lá para baixo. E ninguém reclamava, era tranquilo. E você foi. tinha Ele essa sempre flexibilidade. Falou, a gente não pode matar a galinha. Não pode matar a galinha. Senão, acabou. Se matar a galinha, todo mundo vive disso. Se matar a galinha, acabou-se. Né? Então, é isso aí. É questão de pensar na empresa, né? É que eu acho que o cara, na verdade, aí já indo um lado um pouco mais filosófico, assim, vamos dizer. Tem muita gente que empreende para si, que abre empresa, que tem empresa para si, para andar de carrão, para andar de roupa boa, para mostrar para os outros, eu sou dono de empresa, eu sou empresário, eu sou foda. Não é pela empresa, não é acordando todo dia de manhã e pensando assim, puta, eu quero fazer minha empresa chegar nesse ponto, eu quero isso, quero aquilo, quero melhorar, Eu prefiro ter uma sede muito foda na minha empresa do que ter uma casa muito foda. Porque eu passo 12 horas por dia aqui dentro. Mais tempo na empresa. Eu prefiro que aqui seja melhor. Cara, eu comecei o Além do CNPJ assim, porque eu buscava referências na internet e só via mega, ultra empresários. Não eram milionários, eram trilhardários pelo que demonstravam nas redes sociais. E que eu falava assim, caramba, esses caras estão muito longe da minha realidade. Eu sou um empresário médio, eu sou um empresário pequeno. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção no teu perfil. Né? Porque, cara... Sentia assim aquela conexão. Porque, cara, isso realmente tem acontecido bastante essa conexão com empresários do meu porte e de empresários menores também. Por quê? Porque o cara que está resolvendo empreender, quando ele olha... Claro, o Flávio Augusto é a maior inspiração do mundo, ele foi a minha maior inspiração. Mas quando ele olha o Flávio Augusto, ele vê uma distância enorme, gigantesca. É outro jogo ali. É outro jogo. Claro que o cara começou de baixo, ele tenta mostrar essa perspectiva, só que ele já chegou num nível que 0,1% das pessoas vão chegar. Ele é um cara muito fora da curva, né? Muito fora da curva. O cara é um gênio. E foi ele um dos meus maiores inspiradores, viu? Mesmo ele sendo esse gigante, ele foi um dos caras que me inspirou a dar o passo do empreendedorismo. Só que eu falo, faltou uma pessoa preenchendo essa lacuna do meio aqui, esse meio do caminho, sabe? Então foi aí que eu resolvi fazer esse Além do CNPJ. E, cara, é isso. A galinha dos ovos de ouro nunca pode secar. Eu sempre lidei com os meus sócios, já tive muitos sócios em muitas empresas, nesse meio do caminho, que eu falava assim, a empresa, o CNPJ, é uma terceira pessoa. Eu e você, André, somos sócios, tá? Abrimos uma empresa agora. A gente vai tirar dinheiro, ou a gente vai deixar o dinheiro no caixa, ou a gente vai comprar maquinário, ou a gente vai fazer o quê? Quando a gente não entrava num consenso entre eu e você, a gente personificava a empresa, colocava ela aqui do nosso lado e falava, e aí, o que você quer? E projetava mesmo essa consciência como uma empresa defendendo os próprios interesses, não os interesses do Felipe e do André. Ela por si só se defendendo, falando, não, é melhor eu ficar segura com caixa e tudo mais. Parece um exercício meio bobo, mas é um exercício que funciona muito bem para você sair dessa disputa de interesses, muitas vezes, e colocando a empresa como principal. E que é isso que você falou, cara. A empresa
ela é uma coisa maior do que os donos, do que os empresários. Ela tem que transcender o sócio. Ela tem que ser boa para as pessoas motivo, que não é o trabalham carro nela. que tem que ser o teu motivo, é a tua empresa que tem que ser o motivo. Empresa. E o dinheiro é consequência, né, cara? Sim. O dinheiro é pelo jogo só, né? Exatamente. E, cara, falando dessa parte aí da parte, falamos de pessoas, falamos de financeiro, agora falando dessa parte de aumentar as vendas. Nessa crise, e até antes dela e depois dela, como eu falei, eu tive uma queda, cara, de 85% em abril. É muito acentuada essa queda. Tanto é que eu fiz a pesquisa no Além do CNPJ, teve, 50% estava até 40% de queda, uns 5% até se mantiveram, aumentaram, e uns 45% também quedas grandes. Mas eu estava a minha empresa estava no pior cenário que muitos outros não estavam. Então, considerando por outras empresas, pelo menos pela pesquisa do Além do CNPJ, eu estou num dos piores prismas aí. E nós estamos segurando, cara. O meu faturamento ele caiu drasticamente e a gente está conseguindo segurar graças a tudo isso. Porém, quando começou tudo isso a acontecer, a gente tinha alguns planos no marketing, que o meu gerente de marketing chegou em mim e falou: o que a gente faz? A gente mantém, a gente para, segura. Eu falei: mantém tudo. Porque marketing e comercial, para mim, são as áreas que vão ser as últimas a serem cortadas junto com apagar a luz da empresa. A empresa está quebrando, antes de apagar a luz, corta marketing comercial. Porque esses são os setores que nunca podem parar. Qual é a tua opinião referente a isso aí, cara? Vamos lá. Seguinte, em relação, primeiro, à parte de determinação comercial ali, né? Quais que são as medidas que eu acho mais prudentes para quem está sendo afetado ou para quem está vendo uma onda vir ali pela frente e vai ser afetado? Tu tem que trabalhar, primeiramente, como a gente falou, com a pior perspectiva possível. Sim. Certo? Então, seguinte, a gente deu sorte de ter um estoque bom. A gente já tinha estoque e a gente não tinha parcelamento desse estoque, né? Porque a gente já tinha conseguido quitar, tinha conseguido renegociar. Então, isso foi uma combinação de elementos. Mas digamos que tu não tem essa combinação de elementos. O que eu sugiro fazer? Baixar um pouco a tua margem para poder escoar. Porque o dinheiro que está parado no teu estoque, se o mundo parar, acabou. Tu não tem o que fazer. Tu não vai comer vidro. Não dá para comer vidro, né? A gente precisa de dinheiro. Então, assim, claro, não dá para também falir a empresa, não dá para também quebrar lá embaixo, né? Então, assim, tem que fazer uma facilitação. Porque tu vai estar lidando com uma pessoa lá do outro lado que vai comprar apenas porque ainda sobra um pouquinho de esperança no coração dela, ou porque, tudo bem, ela tem grana, ela tá com uma empresa redondinha, mas isso a gente sabe que é minoria. A maioria é cara que tá, tipo assim, tá com, né, na mão, mas tá com um pouco de esperança, assim. Então, o cara... Então, velho, vai lá e facilita, cara. Se tu puder fechar um orçamento com o cara na hora, dar um desconto bom ali, vamos fechar, vamos parcelar e vamos fazer acontecer o negócio. Gira. Gira. Cara, legal que você está falando. Você está saindo da parte comercial e negociação, você está indo para a parte de psicologia. E é verdade, porque você tem que se colocar no lugar do outro. Nesse momento, está todo mundo com dinheiro na mão e falando aonde eu vou pôr. Você tem que criar uma oferta quase que recusável para aquela pessoa. Né? E aí tu tem que tentar trabalhar o seguinte. Daqui a pouco a gente vai um pouquinho mais para a parte de marketing, mas essa parte psicológica é importante. Tu tem que trabalhar com a expectativa do cara. Tu tem que conversar com o cara e na conversa sentir qual é a expectativa que esse cara está tendo, certo? Se a expectativa desse cara é de que as coisas vão melhorarem mais para frente, vão melhorar mais para frente, né? O que tu pode fazer com esse cara? Tu pode pegar e fazer uma promoção para ele agora e fazer um belo desconto para ele fazer um pagamento à vista para ti. Porque se ele tá com uma esperança boa, ótimo. Ele tá positivo, né? Eu quero meu dinheirinho aqui. Se ele me pagar agora, ótimo. Porque eu meter umas 4, 5 parcelas para frente, vai que esse cara que tá aí com uma esperança boa, de repente ele leva uma quebrada lá para frente e não me paga. Exatamente. Boa. Né? Então, assim, a pessoa muito positiva corre o risco. Corre o risco de fazer. Porque a pessoa muito positiva não está tomando as providências necessárias para segurar um problema. Então, às vezes, o cara está muito positivo. Não é nada, o Covid não vai dar nada. Euforia. O cara é eufórico. Esse cara eufórico, tu ganha dele como? Imediatismo. Exatamente. Porque, por exemplo, se eu tivesse sido esse cara eufórico, eu talvez não teria me preparado direito para esses 85% de queda. Eu fui pessimista. E graças a Deus eu fui. Porque, assim, a gente tem que ser pessimista. É o que você falou aquele dia no vídeo. Você tem que ser
preparar o cenário como pessimista, mas pensar a longo prazo como otimista. Tipo, beleza, já me preparei para o pior. Isso. E vamos para cima. Entendeu? E vamos para cima. Então, assim, o que eu faço? Quando eu percebo que o cliente, ele tá, aquele cara que está otimista, tal, que eu converso diariamente com eles, né? Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer uma negociação aqui para ti boa, o meu fornecedor tá baixando o preço, tá conseguindo um preço bom, eu vou repassar isso aqui para ti. Se a gente conseguir fazer o pagamento à vista, eu te dou até, sei lá, uma redução de 25%, 30% no valor, né? E de preferência, uma dica que eu dou também, mais uma dica de vendedor esse mesmo, não falar em porcentagem, falar em número. Sim. Eu vou te dar um desconto de 500, não é 5%. O brasileiro, o cara consegue enxergar, visualizar. Ele não palpeia muito a porcentagem, né? Tem que falar, assim, é número. Ó, se eu comprar hoje comigo, pagamento à vista ou depósito agora, eu vou te dar R$500 de desconto. É R$500 a menos no teu caixa aí, no teu custo. Legal? E aí, outra coisa que você pode fazer também, já é uma estratégia de como que você vai jogar as coisas. Normalmente, serviço tem menos custo do que produto. Então, se tu puder, dá o desconto no serviço, não no produto. Faz o cara pagar o produto. Sua margem é maior no serviço. Exato. Mete desconto no serviço ou mete serviço agregado, né? Vai lá, tu coloca uma instalação gratuita, tu coloca um suporte gratuito. Uma coisa interessante também é tu colocar o teu serviço à disposição dele ao longo dos meses, para que ele saiba que nos próximos meses ele não vai gastar com o teu serviço. Por exemplo, a gente trabalha com suporte. Então eu posso vender o cara, ele me paga o valor cheio no equipamento, mas eu dou 6 meses de atendimento gratuito para ele. E ele isso para mim não tem um custo tão alto. Empresa. Né? Isso não tem um custo tão alto assim. O Rick ali está falando sobre número questão de porcentagem alto. para número alto. Cara, pode ser. Eu trabalho com um ticket um pouco mais alto, mas eu acho que o número sempre funciona melhor. Mas quando você está falando de uma venda, vai lá, de R$100, às vezes você dá 10% de desconto, você está falando só de R$10. Aí acaba sendo 10% num ticket baixo faz mais sentido para a pessoa, porque R$10 não, como eu falei, o meu ticket é alto, né? Eu não considero alto, mas também não considero baixo, é médio, é de 2 a 3 mil, 5 mil reais. Então legal. Ali tu já consegue falar de 300, de 500 reais, exato. Já choca mais, né? Claro, se eu vendesse na verdade um produto de R$100, eu não estaria colocando como desconto de R$10 ou desconto de 10%. Eu estaria colocando preço promocional a R$89, preço promocional a... Então, daí já usa mais o marketing. Você continua usando o número, só que de outra forma. Né? De outra forma, mais focando no marketing, né? Mais focando na... Aí já fazendo um gancho para a questão do marketing, é importante nessa hora tu não baixar o teu preço, tu fazer promoção, para deixar claro para a pessoa que ela está levando uma vantagem nesse momento. Cara, falou tudo. Para deixar claro que ela, por exemplo, se ela comprou de ti hoje nesse preço, daqui a 3 meses não vai mais ser esse preço, vai ser outro preço. Né? Então, assim, tem que ser momentâneo a coisa. Para tu conseguir trabalhar essa... Cara. Porque se tu começar e aí ele agora, vai exigir, vou baixar tudo. Vou falar um insight aqui para a galera. A gente trabalha muito com contrato. Quem trabalha muito com contrato agora está vendo como está tendo cancelamento, está tendo renegociação de contrato. Né? Então, quando tu for renegociar um contrato com o teu cliente, não vai lá e renegocia, tu está me pagando 150, eu vou baixar por 140. Ad eterno, né? Não. Cara, eu vou baixar para 70 por 3 meses. Vai deixar esse cara muito contente. Ele não vai titubear em negociar. Tipo assim, puto, o cara tá me dando 50% de desconto, cara. Exato. E daqui a pouco você volta. E daqui a 3 meses, eu já garanti que ele vai ficar comigo por 3 meses. Exato. Eu já esperei o pior, então para mim, se eu receber metade é melhor do que eu não receber nada. Uhum. E daqui a 3 meses as coisas voltam e esse cara vai voltar a pagar o valor que ele estava pagando. Total, cara. Essa consciência é fundamental, cara. Eu não tirei o caixa, o recebível, o caixa, o valor da minha empresa. Quando você projeta a sua empresa a longo prazo, você tem 3 meses de queda natural por conta do que a gente está vivendo. Depois volta. E daqui a pouco você volta para os números naturais. Então, pô, legal, sensacional. Boa ideia. Exatamente. E aí, nessa questão também já de marketing, o que é importante? Tem que tomar cuidado para não ser brega nessa hora, para não ser aproveitador nessa hora, não fazer propaganda tipo promoção do coronavírus aqui, compre com 20% de desconto, cara. E tem gente fazendo isso. Isso é feio. Compre, sei lá o que, álcool em gel.
Teve um shopping aqui em Blumenau, que talvez vocês até tenham visto por aí, porque viralizou bastante, assim. Eles tiveram uma genial ideia de fazer a reabertura do shopping, fechar as portas na frente, tal, não sei o quê. Aí deram um horário para o pessoal entrar, acumulou um monte de gente lá na frente do shopping. Ah, eu vi. Aí eles pegaram, filmaram isso, botaram Uma galera entrando numa comitiva. O saxofonista tocando. Nossa. Os vendedores tudo na porta, assim, aplaudindo. Foi aí em Blumenau esse vídeo aí? Que coisa horrorosa, velho. Cara, que coisa eu achei horrorosa, até que poderia ser cara. mentira se não fosse as pessoas usando máscara. Absurdo, cara. Pensei assim, quem foi o imbecil que teve a ideia de fazer isso? E é um shopping grande, cara, uma rede grande. E viralizou negativamente, na mesa, assim, pessoal, o que vocês acham da gente pegar um saxofonista e acumular um monte de gente batendo palma e entrando tudo aglomerado no mesmo tempo? Que a proximidade entre as pessoas não é tão bem vista, cara. Então, e assim, cara, a gente trabalha com rede social, a gente trabalha com internet, é uma coisa que é assim, ó. Nesse momento, por mais que talvez tu tenha a tua opinião em relação à quarentena, eu tenho a minha opinião em relação à quarentena. Mas a gente tem que pensar no que vai sair menos danoso para a empresa. Se eu sair por aí daí fazendo esse tipo de campanha, de vamos abrir mesmo, aqui a gente trabalha, e não sei o quê. Cara, não é bem assim. Porque na rede social, o que vai viralizar é o lado negativo da coisa. Exato, até porque só vai viralizar pela oposição. Pelo negativo, claro. É a oposição que vai pegar aquilo. Exato. E oposição existe em qualquer Então, dos você tem lados. que antever esse tipo de movimento. Que você fale, a oposição vai usar contra. Exato. E as empresas têm que tomar muito cuidado. Exato. E é aquela coisa, nessa hora vale mais a pena, não vai te trazer dano nenhum. Aí mais uma vez, aquela estratégia de estimar, não vai te trazer dano nenhum ser prudente. Exato. Não vai te trazer dano nenhum fazer uma campanha pensando nesse pessoal que está mais preocupado mesmo, com fechamento, com a quarentena. Mas, por mais que eu pense assim, cara, foda-se, tem que trabalhar mesmo. Se tu comunicar isso, tu vai dar um tiro no pé. Não vai adiantar. Né? Você tem que se comunicar com todo mundo. Tem que ser conservador nessa hora de... Você tem que se comunicar com todo mundo. Quando, assim, a gente tem uma estratégia aqui que é o seguinte, a gente tem conversado bastante com os nossos clientes para entender como que eles estão se posicionando. Então, a gente vê o seguinte, cara, só para você ter ideia, as empresas que estão mais preocupadas, e tem empresa que está nem aí. Vem aqui, faz o negócio, e essas empresas, a gente vai e peca pelo excesso, porque para elas nem uso de máscara é necessário, e a gente peca pelo excesso, vai lá com tudo, como claro, que é necessário para aumentar. Mas as empresas que estão mais preocupadas ainda, a gente manda uma carta alegando que nós estamos tomando as medidas necessárias. Então, a gente está atendendo às demandas do público, de qualquer maneira. O empresário ou o comprador que está comprando comigo, ele está extremamente preocupado sobre o corona, eu vou amparar ele de uma segurança psicológica, além de tudo, e que não deixa de ser verdade, que os meus funcionários estão todos utilizando os EPIs necessários para evitar a transmissão do corona, nenhum funcionário com qualquer tipo de sintoma está trabalhando, que o funcionário que por acaso vai entrar na empresa dele está totalmente seguro, mediante todas as necessidades de proteção e tudo mais. Então, cara, isso é necessário. E de certa forma, você está amparando as demandas do cliente, que eu acho que é o que tu não tem nada a perder com isso. Você não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Tu não vai ganhar nada querendo ser o valentão agora no meio de uma situação. Aproveitador, né? Muitas vezes, né? Você vai ser visto como aproveitador. Tem muita gente aproveitadora. Essa situação também, de tu ser aproveitador nessa hora, né? As tuas lives estão para mais de 1 hora já? Eles liberaram? Cara, não. Por quê? Estão liberando já? Estão liberando. É mesmo? As minhas não estão ainda. As minhas também não, vai cair. Daqui a pouco a gente tem 5 minutos. Não, mas dá pra gente finalizar, tranquilo. Tá. Não, isso assim, só para arrematar, assim, só pra gente não deixar passar algumas coisas, essa questão do marketing ali, de tu ser empático, essa é a palavra, no teu marketing, na tua campanha. Né? Tu tem que pensar no cara que tá do outro lado, ele tá com tanto medo quanto tu, né? Então, assim, tem que fazer condição, tem que melhorar a condição, tem que melhorar em prazo, tem que melhorar em opções para o cara. Se tu tem um produto que ele é um produto completo, tu quebra ele um pouco, tira um pouco de vantagem dele, vende ele só esticadinho e vende que às vezes é o que o cara precisa. O cara tá precisando. Não adianta tu querer ganhar demais agora, tu tem que se manter.
Tem que se Flexibilidade é manter o tudo. relacionamento com esse cara. Outra coisa... Você quer uma empresa que me dá nojo de negociar? Qualquer fornecedor que eu vou negociar me dá nojo. É empresa engessada, cara. Você tem que ser flexível, porque negócios são flexíveis, pessoas É são assim, flexíveis. é o pacote. Nossa, cara, que Não, nojo cara, isso mas aí. eu não quero essa armaçãozinha aqui. Não, é assim. É assim, acabou. Não Legal. funciona, não funciona assim. E o próximo? Outra coisa, uma coisa bem pessoal minha, assim. Legal. Eu não estou processando ninguém agora por inadimplência. Não estou cancelando o serviço de ninguém agora por inadimplência. Lá na frente a gente resolve. Se eu não tenho custo, eu deixo. Entendeu? Eu tento renegociar o máximo possível. Se eu tiver que dar 50% de desconto pro cara, eu vou dar. Aí o que eu faço? O cara vai me fazer... Ele tá dizendo que ele tá desesperado, não tem como pagar. Ok, eu vou fazer um pacote para ti de 6 meses, cobrando a metade do preço. Me paga à vista agora, tu economiza. Porque agora o pessoal ainda tem dinheiro. O pessoal tem que se ligar que agora as pessoas ainda têm dinheiro. Tem dinheiro. Ainda tem. Então, se tu conseguir antecipar agora, show de bola. Exato. E é aquela coisa que eu falei. Cara, se o cara tá te devendo, não pagou, tu vai fazer o quê? Tu vai mandar o cara pro cartório, vai processar, vai ficar ligando, enchendo o saco? Não adianta. E, cara, e o que acontece é o seguinte, para toda proposta tem gente para aceitar. A gente teve casos que a gente estava fazendo uma entrega parcial, conversamos com a pessoa e o cara foi lá e antecipou tudo. Teve situações de outras pessoas falarem, eu não vou conseguir pagar nada. É aquele negócio, é sentir o cliente mesmo e negociar caso a caso. A nossa negociação hoje não está entrando numa baciada de processo. Está sendo uma negociação cirúrgica caso a caso, principalmente dos casos maiores. Então é isso, é flexibilizar e tentar achar um meio do caminho, porque o dinheiro ainda está disponível, como você falou. Ainda está disponível. Muita gente está disponível. Se isso durar mais 2, 3 meses, vai começar a ser uma coisa muito mais escassa. O que eu não acredito, eu acho que as coisas já vão voltar. Eu acredito que o pior já passou. Principalmente a nível Brasil, assim, né? Estão falando que o pico está sendo agora, né? Que está morrendo bastante gente por dia e tudo mais. Acredito que, tomara a Deus, né? Que daqui a pouquinho a gente comece a voltar. É isso. Cara, André, queria agradecer. Vamos marcar outra. Acho que foi muito produtivo. Passou uma hora rapidinho. Vamos marcar outra para falar sobre outros temas. Tu que manda, velho. Porra, eu tenho que te agradecer pra caramba aí. Legal, cara. Tu aceitou meu convite já de cara, assim... Não tem nem o que falar. Foi uma oportunidade bacana pra caramba aí de estar falando com um outro empresário, um cara empreendedor, um cara que eu admiro pra caramba, que eu já tenho seguido aí há um tempinho também. E é isso, te parabenizar pelos 10 mil, te parabenizar pelo trabalho, cara. Parabenizar pela tua empresa, cara, fantástico, fantástico. Acho que, na verdade, no momento como esse, na verdade sempre deveria ser assim, mas no momento como esse, principalmente, o empreendedor já está de parabéns simplesmente por ser empreendedor. O empreendedor, cara, é um super-herói que não só ajuda as pessoas que estão na tua empresa, quanto ajudam o Brasil, pagando impostos e tudo mais. Então, somos todos heróis, cara. Então, já é show. Acabou de entrar o reloginho, 2 minutos para acabar. Então, André, cara, queria agradecer também a presença. Foi uma live muito recheada de conteúdo, gostei bastante. Para quem está empreendendo, querendo empreender, talvez um tamanho de empresa menor que o nosso, com certeza teve alguns bons insights. E vamos marcar outra, vamos colocar alguns assuntos. Tu vai deixar salva? Eu vou deixar salva. Eu vou mandar o pessoal visualizar lá. Legal, cara. E, claro, fica salvo por 24 horas. No futuro eu até penso em pegar essas lives e colocar no YouTube. Estou com alguns planos aí, mas é só... Não é nem produzir conteúdo no YouTube, porque não me sobra tempo. Mas não sobra, é só pegar essas lives e jogar lá, né? Queria ir pro YouTube, mas difícil. Parabéns pela tua consciência, cara. Bem legal ver uma empresa familiar dando certo, porque muita gente tem preconceito disso, e eu acredito muito numa empresa familiar, desde que gerida com profissionalismo. É muito legal conversar com um cara que está tomando boas providências referente à crise toda que nós estamos passando, com maturidade, pensando nas pessoas, com uma consciência. E é isso, queria agradecer de novo a tua presença. Vamos marcar outra, com certeza. Gostei bastante do conteúdo. Só mandar, velho. Só mandar. Escolher o tema e vamos... Tem muita coisa aí pra gente falar. Espero que o pessoal tenha acompanhado, tenha gostado. E sucesso, gente. Valeu, hein? Sucesso. Valeu, André. Tamo junto, sucesso.